Olá, boa tarde, tudo bem? Iniciando aqui pela Rádio Módulo FM nessa quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde, dentro aqui do JM, do Jornal da Rádio Módulo FM. Hoje, uma quinta-feira, hoje é 24 de março de 2022. E nessa edição eu tenho o prazer de receber aqui no Módulo Saúde, pela primeira vez, a Maria Vitória, que é nutricionista materno-infantil. Maria Vitória, boa tarde, Isso que mesmo. prazer em recebê-la aqui nesta Obrigada. início de tarde de quinta-feira, aqui dentro do Módulo Saúde. Boa tarde. Boa tarde, Jane. Muito obrigada. Agradeço vocês, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre um assunto tão importante dentro da nutrição, Eu né? espero, Maria, que seja a primeira de várias Com participações aqui, certeza. hein? Assim espero também. Muito obrigada. Então, o tema é introdução alimentar, o impacto na vida das crianças. Sim. Aí eu te pergunto, primeiro antes da gente começar, Uhum. antes da gente começar nessa pergunta aí, explicar, né? Você é nutricionista materno-infantil. Isso quer dizer que você cuida das crianças? Isso, dentro da área da materna e infantil, a gente pega desde tentantes, mulheres que estão tentando engravidar, passando pelas gestantes, no processo de gestação, também na amamentação e, posteriormente, as crianças. Então, aí desde introdução alimentar até crianças mais ou menos de 12, 13 anos, antes de entrarem na adolescência. Agora, Maria, quando começar essa introdução alimentar? Bom, o começo da introdução alimentar, ele deve ser feito a partir dos 6 meses. Então, do nascer até os 6 meses, a criança, ela é exclusivamente amamentada. Então, a gente é também uma recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, que até os 6 meses a criança seja integralmente amamentada. A partir dos 6 meses, quando ela apresenta sinais de prontidão, ou seja, ela consegue sentar sozinha, consegue pegar um alimento com as mãos, ter firmeza para poder segurar, aí sim a gente está pronto para iniciar a introdução alimentar. Então, os sinais de prontidão e os 6 meses são primordiais para dar um início e ter um sucesso na introdução alimentar. Certo, e agora, e como começar? Bom, a gente começa do começo, do básico, Não precisa de nada muito mirabolante para iniciar a introdução alimentar. Não existe uma regra do que deve ser feito ou não feito. A gente começa com os legumes, com as frutas, o que a família tem de mais fácil para ofertar para essa criança. Então, o que é de costume da família é o que a gente vai estar ofertando. Pode ser a fruta, pode ser o legume. O importante é que seja um alimento, às vezes, mais leve, por exemplo, uma cenoura, uma banana, porque como estamos entrando agora com uma alimentação, para não gerar um desconforto intestinal na criança, que ela não sinta nenhum desconforto durante esse processo de introdução. Porque tudo que é novo, às vezes, pode gerar algum parecer meio esquisitinho para a criança, já que é algo muito novo para ela, que ela nunca esteve acostumada. Tanto que é muito engraçado começar a introdução alimentar, porque nunca é perfeito. Então, a criança pode muito bem pegar um alimento, olhar, ficar encarando, brincar com ele. Porque é tudo novidade Tudo também. novidade. Então, assim, o que é novo vem, a gente pega, olha, às vezes a criança taca longe, às vezes ela pega e só põe na boca e tira, até o momento que ela vai entender que aquele alimento serve para ela se alimentar, que vai servir para saciá-la, e aí sim ela vai colocar dentro da boca e vai provar aquele alimento novo, e da próximas vezes ela vai conseguir só se alimentar e não mais brincar com a comida. Nesse momento, Maria Vitória, dá para detectar também se ela vai gostar mais desse alimento X, ou O, tal, como que é? Bom, nessa Ou questão não? ainda é um pouco difícil porque ela está conhecendo muitos sabores. Então, assim, a gente até fala, não insista no mesmo alimento várias vezes. Dê a maior variedade possível para que ela consiga formar um hábito alimentar mais variado possível. Então, essa é a chance de você dar de tudo, porque a criança nunca comeu antes. Então, por exemplo, vai dar jiló para a criança, tadinho. Ela nunca provou jiló antes, então você pode dar jiló, mesmo que o sabor não é dos mais agradáveis, bem amargo, mas pode oferecer que para a criança é novo, então ela não vai recusar aquilo que ela ainda não conhece. Então essa é a chance de você ofertar o máximo possível de alimentos, e é claro que mais para frente, quando ela estiver mais velha, a gente vai conseguir ver sim que ela tem uma pretensão maior para um alimento X ou para um alimento Y, mas no comecinho não tem como. Se ela vai gostar de jiló ou de chuchu? Aí a gente vê depois, Depois, quando o pai e a mãe forem entregando para ela comer, a gente descobre isso depois.
E a questão, Maria Vitória, a ofertar os líquidos? Bom, a oferta de líquidos é muito interessante, porque a criança começa nessa parte da introdução alimentar, a gente já pensa assim, vamos também dar um suquinho, vamos dar um chá. E não é recomendado a gente fazer nenhuma oferta de líquidos a não ser a água. A água, né? Isso, porque a criança ela já vai estar recebendo o leite materno. Até os 6 meses, o leite é o alimento mais completo que a gente tem. Depois de um momento, passa a requerer, sim, um pouco mais de outros nutrientes, por isso que a gente entra com a alimentação. Mas ainda assim, o leite faz parte da alimentação da criança. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até os 2 anos ou mais, a criança deve continuar sendo amamentada. Então, o líquido que nós vamos oferecer é água. Por que água? Para hidratar e dar aquela sensação de matar a sede na criança. Chá, suco, refrigerante não são recomendados. Porque, de certa forma, também, Jânio, a criança ela tem um estômago muito pequeno. E se a gente está entrando com os alimentos, ao colocar líquido, o estômago vai se encher muito rápido. E ela não vai querer comer. E o nosso propósito é que ela se alimente. E não que ela fique somente com líquidos, né? Então, não seria o mais indicado. Além de que, muitas das vezes, esses alimentos são riquíssimos em açúcar. Tem corantes? Tem corantes, tem conservantes, que para a criança é totalmente contraindicado. É um fator para gerar uma obesidade, uma diabetes no futuro. Então, como a gente está falando de saúde e introdução alimentar é onde a gente tem os hábitos das crianças sendo formados, a gente não vai querer introduzir alguns alimentos que podem gerar, sim, algum problema para ela no futuro. E esses hábitos saudáveis têm que começar cedo. Tem que, quanto antes, melhor. O ideal é a gente começar o mais cedo possível. E em que momento a mamãe e o papai já pode ofertar sólidos, alimentos sólidos? Bom, existem 2 maneiras dentro da introdução alimentar da gente ofertar os alimentos, né? A partir dos 6 meses, então, a gente pode estar dando primeiro pelo método que é a papinha, né? Que muitos pais se sentem mais confortáveis com a papinha, porque pode dar na boca da criança, né? Fica algo bem mais fácil. Então, quando a gente fala da papinha, a gente recomenda que esse alimento, ele seja amassado, não passe pelo liquidificador, é contraindicado tanto pela OMS quanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que não se liquidifique nem peneire um alimento, porque assim a criança ela não vai reconhecer texturas, o sabor para ela vai ser totalmente diferente, além de que a gente acaba tirando alguns nutrientes nesse processo todo. Imagina, você pega um alimento e vai passar por um negocinho amassado, né, triturado. Então, o interessante é que seja amassado e não pôr tudo junto e misturado. Deixa separadinho para que a criança reconheça os sabores. Então, assim, se você quer dar uma cenoura, uma batata, um chuchu, vamos dar separadinho, né? Mas existe um outro método que, na minha opinião, é o melhor que tem. Qual é esse aí? É o BLW, né? Que é a sigla em inglês Baby Lead Weaning, que é como se fosse o desmame guiado pelo bebê. E aí o bebê mesmo, ele tem toda a independência e liberdade de se alimentar. Os pais vão dispor os alimentos e a criança, com essa capacidade de pegar com a mãozinha, vai levar até a boca, vai se alimentar, vai brincar primeiro, né? E depois ela vai criando essa habilidade de se alimentar sozinha. É claro que precisa, sim, de ter um acompanhamento de algum responsável por perto para estar observando como é que está a alimentação da criança, né? Ela ainda é muito nova, é interessante, sim, que a gente tenha alguém para estar de olho. E, é claro, a gente oferecendo os cortes corretos. Para cada idade, a gente tem um corte que a gente indica, um tamanho certo, e conforme esse corte que é indicado para aquela idade, a criança não tem risco nenhum de, às vezes, de um engasgo, de algum problema nesse sentido, que muitas das vezes o medo dos pais são os engasgos, né? Muito bem, estamos apresentando nesta quinta-feira o Modo Saúde, recebendo aqui a Maria Vitória, nutricionista materno-infantil. Aqui, Maria Vitória, você citou aí, a gente falou aqui, essa questão do açúcar, né? Sim. São alimentos que fazem parte do contraindicados? Dos contraindicados, exatamente. Até 2 anos de idade, a gente não indica açúcar. O açúcar, como a gente sabe, ele é um fator para gerar diversas outras doenças, como, por exemplo, a diabetes, a obesidade e até, às vezes, cáries, né? Como problemas que depois vão gerar aí nos dentinhos da criança que estão em formação. Então, o açúcar, ele é totalmente contraindicado até os 2 anos de idade, exatamente por esses fatores negativos para a saúde da criança. E como é o momento que ela está desenvolvendo seus hábitos alimentares,
não é legal a gente já testar o paladar dela com coisas tão doces assim, porque acaba que automaticamente a criança ela vai mais pro lado doce do que pro outro lado, né? Que o paladar acaba ficando um pouco viciado. E nessa onda acaba entrando até alguns outros produtos dos não recomendados, né? Que a gente fala assim: ah, açúcar não pode. Mas e o mel? O mel é natural, mas o mel também é açúcar. Então, também a gente não recomenda o uso do mel, nem para pingar na frutinha, em nada, porque a criança não sabe o que é doce, então não precisa colocar, apresentar algo que seja doce demais, porque ela não sabe o que que é. É a mesma história do jiló. Ela vai comer jiló, ela não sabe que é amargo. Ela vai comer. Mesma coisa se ela for chupar um limão. Então, o mel, no caso, a gente também não recomenda, especialmente porque dentro do mel, ele também está predisposto a gerar uma doença chamada botulismo, porque ele contém a bactéria do botulismo, né, que tem essa toxina que pode gerar essa doença, que ela está totalmente associada ao desenvolvimento neurológico da criança. Então, ela vai acabar atrapalhando, caso contraia, o desenvolvimento neurológico. Então, é melhor evitar, tira da lista. E, é claro, os industrializados, né? Isso não tem nem comentário. Eu tenho uma pergunta aqui de leigo aqui, Maria Vitória, Claro. de leigo mesmo, né? Com certeza. A gestante, ela tem que preocupar nessa questão da alimentação? Sim, totalmente. Pode influir na Pode, com gestação, no bebê? certeza. Com certeza. Quando a gente está tratando com gestantes, nós sempre pedimos que ela priorize os alimentos naturais, porque tudo está ligado. Então, às vezes, algum problema da criança pode ser acarretado devido à alimentação materna, porque, de certa forma, tudo que a mãe come vai para o neném a partir do cordão umbilical, né? Então, o ideal é que a gente tenha uma alimentação mais saudável possível, que evite o uso de industrializados, exatamente por aquela questão do açúcar, do excesso de sal, de conservantes, né, de aditivos que não faz bem para ninguém. Então, imagine para um neném, né, que está em formação, ou depois para a criança que está formando seus hábitos, que está em desenvolvimento. Não faz bem de forma alguma. Então, o melhor é sempre evitar esse tipo de alimentação. Todos nós deveríamos evitar, né? Sem falar que gera doenças crônicas que ninguém quer na vida adulta ter que lidar com uma hipertensão, diabetes, né, sobrepeso, obesidade. Então, é melhor evitar desde pequenininha. Maria Vitória, sua mensagem final aqui no Módulo Saúde desta quinta-feira. Minha mensagem primeiro é para os pais. Pais, não se desesperem. Não tentem fazer tudo perfeito, porque cada introdução alimentar é de um jeito, né? Nem tudo é sempre como a gente planejou, como a gente sonhou. Então, vai com calma, respire fundo, é normal. E caso precise de um apoio de um profissional, é só entrar em contato, que é um prazer atendê-los, né? E vai tranquilo que no final dá tudo certo e a criança com certeza vai ser um adulto muito mais saudável, com ótimo desenvolvimento. Vamos divulgar suas redes sociais aí. Fica à Claro, com vontade aí nessa certeza. sua participação comigo aqui. O meu Instagram é @mavinutri, M-A-V-I, Nutri _. @mavinutri _. Lá no meu perfil você consegue acesso Qualquer aos meus outros dúvida, canais. né? Qualquer dúvida, lá tem meu WhatsApp, tem e-mail, tem um site também. Então é só vocês entrarem no meu Instagram, que lá na bio você consegue todas as informações para entrar em contato comigo, também agendamento, se quiser fazer, mandar um direct. Qualquer lugar você me encontra, que vai ser um prazer falar com vocês. Maria Vitória, obrigado pela participação conosco aqui nessa quinta-feira, aqui dentro do Módulo Saúde. Eu que agradeço, Jane. Muito obrigada. Muito bem, nesta quinta-feira recebi aqui no Módulo Saúde a nutricionista materno-infantil Maria Vitória. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Tenham todos bom almoço, ótima tarde. Valeu, tchau, tchau.